Cristina, nós estamos habituados a ver este tipo de esquece chamado assim, mais aplicado às pessoas, aos indivíduos. Como é que esta ferramenta se aplica às organizações e aos profissionais? Que tipo de vantagens? Quais são as mais-valias de uma ferramenta destas aplicada ao mundo das organizações? Bom, acima de tudo, não nos podemos esquecer que as organizações são feitas de pessoas. Aliás, há uma frase famosa que uma empresa é um organismo vivo, exatamente porque a gestão diz que o maior capital que uma empresa possa ter é o capital humano. Então, se estamos a falar de pessoas, faz todo o sentido. Claro que é uma abordagem completamente diferente. E porquê? Porque nós sabemos que os vencimentos e as regalias que os funcionários possam ter nas organizações, por si só, não é o suficiente para manter o colaborador motivado. Nem sequer para gerar maior criatividade ou inovação, como se fala tanto hoje em dia que é necessário. O ser humano, independentemente de estar no seu local de trabalho, ou de estar em sua casa, ou de estar com os seus amigos, não deixa de ser ele próprio. O que é a inteligência espiritual aqui pode ajudar? Qual é a grande diferença das outras abordagens de team buildings e de coachings e de formação? Porque a inteligência espiritual é a única inteligência que poderá permitir criar alterações ou transformações nas organizações profundas e duradouras. Isto, se formos falar aqui de inteligência espiritual, nós não teríamos tempo. É um tema muito vasto, que em Portugal começa-se a falar agora, mas que, nomeadamente nos Estados Unidos, há mais de 20 anos, que é um tema que é capa de revista, nas maiores revistas de gestão de recursos humanos, porque conclui-se que quando a questão material, digamos assim, tem um impacto no ser humano muito curto prazo, e como não é possível as empresas estarem constantemente a aumentar ou criar regalias, é necessário criar outro tipo de ligação do colaborador à organização. Este é um aspecto. A inteligência espiritual irá permitir que realmente se faça outro tipo de ligação, conexão, e ao mesmo tempo, ao fazer isso, o próprio colaborador irá sentir-se, uma parte dele irá sentir-se reconhecida, dignificada e como fazendo parte de, como se a organização passasse a fazer parte da sua missão pessoal. E logo isto, em termos de motivação, é muito importante. Isto é um aspecto, estamos a falar aqui de uma forma muito generalista. O outro aspecto da importância deste tipo de workshop, ou deste modelo nas organizações, é que de uma só vez ele consegue abordar situações que outras inteligências não conseguem. Estamos a falar aqui da mais recente, que é a inteligência emocional. Ele consegue ir à causa, à origem de alguns sabotadores que normalmente as organizações têm. Relacionamento entre colegas, entre equipas, entre chefias, entre departamentos, fluxos de produtos e serviços, porque a inteligência espiritual é a única inteligência que permite trabalhar naquilo que não se vê, no inconsciente. Nós estamos a falar de inconsciente coletivo também. Cada vez mais nós sabemos, todos os que estão nesta área sabem que não podemos continuar a aflorar as situações pela rama. As organizações gastam fortunas em processos de mudança, em construção de equipa, em liderança, mas o que se vai a sentir é que o impacto dessas atividades é de médio e curto prazo. O que acontece é que a inteligência espiritual permite ir à origem. Ao ir à origem, imediatamente nós temos o elemento transformador. Tu queres dizer com isso que em termos de resultados e em termos de expectativas, temos aqui um resultado não de curto prazo, mas de médio e longo prazo, definitivo? O que queres dizer com isso? Definitivo. Mais uma vez é o mesmo princípio. A partir do momento em que tu identificas a causa de algo, só se tu quiseres é que vais mantê-lo. Porque logo a tua perspectiva muda. Portanto, é sempre um impacto definitivo. Portanto, não estamos a falar só de uma situação, enfim, de grupo, de equipas, team building, em que vamos buscar uma motivação maior para a equipa, enfim, temporária, de alguns meses, e depois é necessário repetir uma ação do género. Estamos a falar de algo, o que me estás a dizer é que é algo extremamente transformador. É algo que eu acredito que todos os gestores gostariam de ter
nas mãos, que é a capacidade de identificar qual é a origem de determinado distúrbio dentro da sua própria organização. Isto não com o efeito manipulador nem controlador de maneira nenhuma, mas nós sabemos, nós seres humanos temos a necessidade de nos identificarmos com qualquer coisa, se queremos ser resilientes. Se não estivermos identificados, dificilmente nós teremos a capacidade ou a versatilidade de nos adaptarmos às circunstâncias. O mundo empresarial está num processo muito grande de mudança e nós também sabemos que só irá resistir quem tiver essa tal versatilidade, essa resiliência. Mas para isso é necessário que esteja identificado com o processo, com a visão, com a missão das organizações. E não estamos a falar só dos colaboradores, estamos a falar acima de tudo também dos líderes. São novos conceitos que se introduz de liderança. Estamos a falar da própria concepção de produtos e de novos negócios. E também individualmente, o colaborador que quer avançar com a sua carreira. É muito importante ele saber o que é que está no seu inconsciente, subconsciente, o que é que poderá permitir avançar ou não. Ok, o que tu me estás a dizer é que tem um campo de aplicação extremamente alargado. Podes especificar um bocadinho melhor que tipo de organizações, a que tipo de profissionais é que esta ferramenta pode ser aplicada? A primeira resposta será a todas também. A partir do momento em que é uma organização que é composta por pessoas, todas. No entanto, eu acredito que neste momento poderá ser, é uma ferramenta importantíssima para as empresas mais vocacionadas para a área da formação, do coaching. Portanto, será algo mais que elas poderão levar aos seus clientes. Isto, se formos a ver assim, regra geral, se dermos uma vista de olhos pelas empresas, e estamos a falar aqui do caso português, vamos ver que elas estão muito padronizadas, têm produtos muito parecidos, e eu também sinto que da parte delas há uma necessidade de inovarem, de serem mais arrojados. Nós temos que começar a ser mais arrojados. Este tipo de ferramenta, para já, neste modelo de workshop, não vamos falar noutros modelos que temos noutros níveis, mas o modelo de workshop, para já, a maior vantagem é permitir que qualquer processo de intervenção a nível de formação, de mudança, seja muito mais facilitado. Porque ele, como é desconstrutivo, no fundo o que ele vai fazer? Ele vai desconstruir, vai esvaziar um conjunto de situações que estão a mais e possam ser impeditivas na criação de novos hábitos, de novas formas de estar. A formação é fundamental porque capacita, temos o saber fazer, mas é preciso olharmos aqui para o saber ser. Isto é cada vez mais urgente quanto estarmos a falar aqui de novas tecnologias. É necessário ter noção que a consciência também empresarial está a mudar. Os mercados estão a apresentar novos desafios. Os consumidores querem novos produtos, novos serviços. Portanto, tudo tem que mudar. Não vale a pena estarmos aqui a continuar a manter mais do mesmo só porque é conhecido ou porque não temos a coragem de dar o passo para a frente. Este é um dos principais públicos-alvos, digamos assim, as empresas de formação, as empresas de coaching. Depois, claro, vamos falar nas direções de recursos humanos das organizações. Eu acredito que qualquer diretor de recursos humanos, no fundo, queira ver o seu trabalho a evoluir e queira ver o impacto que ele tem nas iniciativas que toma. E através desta ferramenta há uma certeza que ele poderá ter. Tudo o que ele quiser implementar para a frente, se passar por este processo, este alinhamento, desta criação de identidade, uma identidade abstrata que nós, se calhar, no ser humano chamaríamos alma, na organização vamos chamar essência. Ao fazê-lo, ele próprio está a criar um farol para todos os seus colaboradores. Será muito mais fácil, se de hoje para amanhã existir uma dificuldade, contar com o apoio, com a motivação, com a inovação, com a criatividade, com a proatividade dos mesmos. Estes são valores intangíveis que são o verdadeiro valor de qualquer organização. Porque no fundo é capacitá-la para o dia-a-dia, para as dificuldades que vão surgir. Mas eu não estou a falar nada de novo, basta pararmos um bocadinho para pensar e ver o que as grandes multinacionais já fazem. E a pergunta que eu faço, se as grandes multinacionais são um exemplo para nós em muitas coisas, por que é que também não poderão ser nesta área? Em relação ao método de trabalho do WSI, do Workshop Sistémico Integrado que vocês utilizam, qual é a diferença entre o método para os particulares e para uma empresa? O que é que diferencia os dois modelos? Em termos mecânicos da abordagem em si, ela é parecida.
Em termos de conteúdo e da abordagem mais específica é diferente. Nós aqui utilizamos mais a abordagem estrutural. Obviamente não vamos entrar no foro pessoal de cada colaborador, embora um dos efeitos secundários desta intervenção é alinhar o indivíduo, a missão individual a missão do indivíduo à missão da organização. Logo aí é um alinhamento precioso para uma organização. Mas normalmente funciona assim, quando uma empresa nos pede para fazer um kick-off, digamos assim, destes, nós tentamos sempre aferir que tipo de situação é que a empresa neste momento, em termos ambientais e comportamentais, em termos de fluxos, em termos de comunicação, o que é mais premente. E com base nesse tema, vamos trabalhar. Em vez de estarmos aqui, óbvio, pode acontecer e já acontece situações específicas. Vamos imaginar que existe um determinado departamento, uma organização que não está a fluir e cria problemas aos restantes. Nós vamos pegar nessa situação e vamos trabalhá-la em grupo. Trabalhamos em grupo com os próprios colaboradores. Existe aqui um compromisso, porque eles também acham interessante. É uma forma de eles estarem na empresa interessante, porque mais uma vez ninguém vai aqui violar a privacidade individual de cada um. Mas eles próprios, é uma forma de eles também se aperceberem das dificuldades que os colegas têm. Porque existe muitas vezes esta falta de compreensão, esta falta de comunicação. Esta é uma abordagem mais simples, não deixa de ser tão profunda e tão eficaz. Vamos imaginar outra situação, uma empresa vai passar por um processo de reestruturação ou vai haver uma atividade específica de formação. Então o que é que se faz normalmente com um WSI? O que é que se pode fazer? O alinhamento, o esvaziamento do que não interessa para que se possa integrar novos conhecimentos e novos saberes e novos alinhamentos. Então um sem número de coisas que se pode fazer. A abordagem é diferente. No entanto, em termos mecânicos, acaba por ser a mesma, porque é uma abordagem bastante interessante e envolvente e ninguém fica de fora. Por isso mantemos esse método, embora seja, obviamente, naturalmente diferente do individual. Vamos falar das FIAs. As FIAs, as lideranças, esta ferramenta permite, no fundo, ajudar e a libertar os tais sabotadores que impedem as lideranças, seja a origem fora. Permite também criar uma empatia entre colaborador, organização, projeto, para além do emocional. A satisfação com que as pessoas saiam num trabalho destes, a ligação, a conexão e, mais importante, a memória. Porque ela cria uma memória nos colaboradores. Não é aquele processo em que há uma intervenção ao fim de 6 meses, fica a memória lá, ela está sempre lá. E essa memória acaba por ser um farol, um orientador e vai mexer com processos paralelos que não é possível quantificar. Tem um impacto muito, muito profundo em todo o sistema organizativo. Eu, enquanto responsável da minha organização, se eu quiser realizar um WSI na minha organização, como é que eu o posso fazer? Vocês funcionam com parcerias? Como é que pode ser feito este contacto? Para organizar um WSI, nós temos aqueles formatos os mesmos, temos um dia, temos o fim de semana, temos 5 dias. A única coisa que terão que fazer é contactar-nos. No entanto, nós gostamos sempre de trabalhar através de parcerias, o que não invalida que as empresas nos contactem diretamente e nós vamos customizar uma intervenção para essa empresa. Também fazemos outras situações que são as demonstrações. Teremos todo o gosto em poder demonstrar que tenha conseguido responder a algumas perguntas, mas fica a promessa que iremos continuar.